Fala, sagaz! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amolando Machado. Aqui eu ensino advogados a atuarem em processos de busca e apreensão de veículos e a viverem do direito. Eu sou Silvestre Severiano, eu sou advogado expert em busca e apreensão. E antes de começarmos nosso terceiro episódio do Amolando Machado, eu só vou trocar de roupa, a gente já volta, porque eu vou estar um pouco mais à vontade. Então, aguenta a ponta aí, não sai daí não. Pera aí. Esse medo não é nada incomum. Muitos advogados já passaram por isso, eu passei por isso, e na verdade eu só comecei a advogar sozinho quando a água começou a bater na bunda. Olha, eu posso contar para você os processos que eu advoguei sozinho no início da minha carreira. Por quê? Eu tinha um suporte muito grande no escritório que eu trabalhei. Então eu era estagiário, depois virei um consultor jurídico. Então eu ia lá, captava os clientes, criava estratégia, passava para o escritório, que ia lá e executava o serviço. Porém, quando me vi nos olhos da rua, eu tive uma opção. Ou eu fazia, ou eu fazia. Então, eu comecei a fazer de tudo. Juizado especial, porta de delegacia, porta de presídio, sala pensão alimentícia e o escambau. Mas eu não tinha coragem de fazer isso sozinho. Eu sempre pedia ajudar para alguém. Cara, me ajuda aqui com esse processo. Manda um modelo ou faz isso para mim. Me dá uma ajuda aqui. Me explica isso aqui. Era complicado. Então eu me vi, cara, ganhando muito mal. Muito, mas muito mal mesmo. Eu não tava conseguindo chegar a 3 mil reais por mês, 2 mil, 4 mil reais. Tava assim, ó, tava feio o negócio. Tava complicado. Então, eu lembro de um cara que procurou o meu escritório, ou melhor, que eu falei com ele um tempo, isso era 2016, eu tinha falado com ele em 2014. Então, eu fiquei sabendo que ele tinha sofrido uma busca e apreensão e eu fui até ele. Falei, ó, lembra do meu escritório? Lembro. Saí de lá. Ele falou, cara, sinto muito. Eu falei, não, nada de sentir muito, você tem que ficar feliz, porque agora eu me tornei mais acessível para o seu negócio. Como assim? Falei, bom, agora você pode me contratar direto e eu posso resolver seu problema. Ele achou isso brilhante, cara. Ele falou assim, verdade, cara. Então ele me contratou para trabalhar nessa busca e apreensão. Você quer que eu fale a verdade? Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu não sabia como resolver o problema dele. Eu não sabia analisar o processo. Eu não sabia o que eu ia dizer para aquele desembargador. Bom, então eu peguei todos os processos que eu tinha feito antes, que eu tinha trabalhado, né, que eu não tinha feito nenhum até aquele dia. E eu criei uma minha própria peça. Por que eu fiz isso? Porque tava mal das pernas. Eu precisava de dinheiro, eu precisava mesmo de dinheiro. Mas não era só o dinheiro. Eu precisava aprender a advogar em uma área, certo? Então, eu fui lá e fiz. Cobrei 4 mil reais iniciais. Isso em 2015, em 2016. Honorários baita, cara. A princípio, até que deu certo. Mas, depois o banco reverteu a decisão, pá, foi pau. Nós estamos falando de um processo de 490 mil reais. Eu nunca tinha advogado num processo que o valor da causa fosse tão alto. Eu só advogava em juizado especial. Só em juizado, cara, 60 salários. Cara, nem sei quantos salários mínimos no juizado especial, mas deve ser uns 40 salários mínimos, não acredito. Então eu tava nessa vibe. Mas o que me fez, cara, advogar sozinho nessa situação? Eu precisava de dinheiro. Eu tinha sido mandado embora, estava no olho do furacão e não sabia o que fazer. O que me salvou nesse período foi esses processos que eu pegava assim esporadicamente, os processos que eu fazia as consultorias e as estratégias que eu estabelecia. Como eu sabia criar estratégias processuais, eu comecei a trabalhar nisso. E por muito tempo eu parei de executar o serviço e eu contratava outras pessoas para fazer para mim. Só que chegou um momento, cara, que eu não conseguia mais contratar pessoas. Então, foi quando eu parei de fazer, eu comecei somente a pensar, ser estrategista, resolver problemas. Resolvia, fazia. E a gente criamos um time para solução de problemas, até então. Só que aí eu me vi, cara, frustrado. Eu estava muito frustrado com o direito no Brasil. Então eu falei, sou um jovem advogado, ganho miséria, eu não aguento mais o Brasil e eu quero sair fora disso aqui. Então eu fiz o seguinte, traduzi meu diploma e falei, vou pro Canadá. Fiz prova de proficiência, foi difícil, cara, mas fiquei por meio ponto ali para completar toda a parte. E quando eu tinha reagendado a próxima prova de proficiência, algo chamado
IELTS. Era bem legal estudar inglês, eu gosto de estudar inglês. Eu me deparei com a situação. Eu falei, cara, até quando eu vou ficar fugindo? Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo, eu preciso ser dono do meu negócio, do meu próprio passe. Quem joga futebol entende essa coisa de passe, né? Então eu falei, cara, eu quero jogar numa divisão maior, eu quero ser o cara disso tudo. Aí um amigo meu me ligou e falou, Silvestre, vamos fazer isso aqui em busca e apreensão. Cara, aquele cara era fabuloso. Esse advogado que eu tô falando, o nome dele é Breno Milhome. Procurei que você vai achar esse cara. Ele fica escondido atrás de uma empresa lá, mas ele é o cara, ele é muito bom. Então, nós criamos uma estrutura para resolver problemas de execução de busca e apreensão e revisão de contrato. Ele escrevia e eu pensava na captação dos clientes. Só que chegou um momento que ele não conseguia mais se manter na nossa parceria. Por quê? Porque ele tinha uma demanda absurda. Ele trabalhava no outro escritório, tipo assim, para você ver nível assim de proporção. Nós estávamos trabalhando em processo de 200, 400, 1.000, 1 milhão. No outro escritório que ele fazia 100% parte lá, ele estava com problemas de 900 milhões. Entendeu? Isso é um processo. Trabalhava com mineradora, o negócio era muito louco. E eu falei, cara... E ele falou, Silvestre, eu não consigo te dar o suporte agora. Eu falei, mano, ferrou. Então eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Eu tinha duas opções. Ou eu parava com o meu sonho de ser grande, de ser resolvedor de problemas de verdade, de ganhar grana, a minha grana, fazer o meu negócio, ou eu fazia sozinho. Entendeu? Eu tinha que fazer sozinho. Eu não tinha que... Ninguém ia escrever para mim e ninguém ia captar para mim. Eu tinha que fazer tudo sozinho. E assim, para mim, não era difícil escrever. Eu não gosto muito de escrever, mas eu faço isso. Eu consigo pensar nisso, eu consigo escrever, eu consigo fazer um monte de coisa. Mas eu não tinha coragem. Sabe o que é a coragem que falta? Você pegar um processo de 400 mil e resolver, não é só resolver. Você tem que dar feedback para o seu cliente, você tem que dar retorno para o seu cliente. Você tem que dar atenção para o seu cliente. Você tem que falar com o seu cliente. Você precisa acompanhar o processo. Você não pode errar no processo. E como diz Roberto Carlos, se eu quisesse continuar indo para frente ali, quem ia responder por isso, esse cara sou eu. Seria eu, o cara integralmente. Não tinha como culpar estagiário. Eu era o culpado se desse errado e eu era o culpado se desse certo. Então eu fui para casa, eu pensei e falei, cara, não tem outra opção. Eu preciso fazer sozinho. E foi o que eu fiz. Então eu fiz uma estratégia. Pensa bem. Eu peguei todos os processos que deram positivos, analisei todas as decisões, ponto a ponto, e criei tópicos específicos para cada petição. Então eu tinha modelo para cada tipo de processo, para cada tipo de situação. E eu comecei a fazer, sabe o quê? Escrever de modo específico. Então, cara, eu falei, mano, agora ficou tão fácil fazer isso aqui. E quando eu entendi o que eu estava fazendo, se tornou fácil fazer sozinho. Por quê? Quando você sabe o que você está fazendo, que tipo de petição você vai criar, não é de que tipo de petição você vai criar, não é isso. Você sabe que tipo de resultado aquela petição vai te trazer, entendeu? Ou seja, eu sabia o que estava escrito, eu sabia como escrever, eu sabia o que eu ia pedir, se eu tivesse que argumentar sobre aquele processo, eu faria isso facilmente. Então estava muito, muito mais fácil. Levou tempo? Levou tempo. Mas eu não tinha outra opção. Ou eu fazia, ou eu parava. Eu não estava mais disposto a parar para isso. Eu não tinha mais como parar. Eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. Eu não tinha tempo para isso mais. Será que eu tenho condições? Será que eu sou capaz? Eu não tinha mais esse tempo de perguntas. Eu só tinha que fazer. Então eu fiz. Quando a gente começou, o Breno e eu, nós faturávamos aí 10 mil brincando. E não era 10 mil. Os caras atrasando, pagando mal pago. Mas estava faturando 10 pau. O Breno teve que seguir a vida dele, tive que seguir a minha. Cara, não tive problema nenhum para manter os 10, chegar nos 20, passar dos 50. Porque eu estava fazendo sozinho. E eu entendi que era minha responsabilidade
manter o meu próprio negócio. E se eu quisesse ser autossuficiente, escolher onde eu quero viver, o que eu quero comer, o que eu quero vestir, aonde eu quero morar, o escritório que eu quero ter, se eu quero ter um escritório físico ou não, isso eu dependia somente, exclusivamente do meu trabalho. Ou seja, eu não perdi o medo de advogar sozinho. Eu simplesmente tive que ir com medo mesmo. Entendeu? O medo foi muito bom para mim. Porque ele falou assim, ó, para você ir com medo, mas com menos medo, você precisa ser mais técnico. Você precisa aprender mais. Eu aprendi mais. Para você ir com mais, mesmo com medo, você precisa entender mais, entender melhor. Você precisa conhecer mais. Você precisa saber o resultado. Você tem que chegar aqui com o fim em mente. Você já tem que começar com o final em mente. Entendeu? Pode ser complexo agora, mas você vai entender um dia. Você tem que começar com um fim na sua mente. Então, eu trabalhei para isso. Eu ainda faço hoje processos com medo. Eu tenho muito medo ainda. Não passou o medo, mas eu tenho uma necessidade. Sustentar um lar, manter o meu escritório, manter o emprego das pessoas que recebem de mim, direta ou indiretamente, auxílio. Auxílio não, né? Os honorários, os pagamentos. Então eu tive que escolher isso. Então hoje eu tenho medo? Cara, tenho medo de algumas coisas, sim. Eu tenho medo. Se você não sabe, o TJ tá virado no diacho agora. Tem muita coisa mudando. O lobby bancário é muito forte. E eu não tenho outra opção. Eu tenho coisas que eu não tenho 100% de certeza. Nós não temos 100% de certeza. Mas nós temos que ir mesmo com medo, mesmo com alguma preocupação. Tem clientes, às vezes, que eu passo 2, 3 dias sem responder se eu vou aceitar o processo dele, porque eu tô com medo de algumas coisas. Eu tô preocupado, mas eu tô pensando uma maneira de sobrepujar o medo. Como que é sobrepujar o medo? É saber se aquilo lá vai ser realmente o final, eu vou saber o que fazer, eu vou saber o que lidar. Então, eu tenho superado o medo de advogar sozinho fazendo. Então, eu vou lá e faço. Eu vou lá e eu me respaldo da maior responsabilidade possível para que eu haja naquele processo de modo responsável, dinâmico, prático e traga o melhor resultado para o meu cliente. Não garanto o resultado final, não garanto isso. Só que eu gosto de eu garantir para mim a segurança de que eu vou fazer aquilo lá da melhor maneira possível. Então, é fácil advogar sozinho? Não, não é fácil. Você tem muita coisa para fazer. Você tem muita coisa mesmo, mas é possível fazer. Ah, mas Silvestre, e o medo? Vai com medo mesmo. Silvestre, e atender todo mundo? Você vai ter que se virar para atender todo mundo. No final vai compensar. No final vai compensar. Então, você já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre? Lá ele fala sobre isso, cuida do seu negócio. E você, nós, advogados, nós somos o nosso negócio. Não é o escritório, não é o escritório. É você, é o seu negócio. Você não carrega um escritório. Não, o que está lá na petição é o teu nome, entendeu? É você que faz. Não vai ser o seu escritório que vai ser prejudicado, é você que será prejudicado, entendeu? Então você precisa fazer mesmo que seja com medo. Se embarque das melhores informações, das melhores atuações, busca as melhores informações e vai e faz. Mas Silvestre, eu sou um jovem advogado, eu não sei tudo. Ninguém falou sobre saber tudo, tá bom? Ninguém falou sobre isso. Diante disso, eu vou te contar uma história. Um dia, eu fazia a gestão de um processo, não um processo, mas de toda uma empresa que estava com uma dívida, assim, uma bagatela de 6 milhões, tá bom? Ele tinha um restaurante numa região do Mato Grosso lá, não posso nem falar, senão você vai descobrir onde é. Então, um dia ele me ligou e falou, Silvestre, vem aqui no escritório. Então, antes de assinar o contrato. Ele falou, Silvestre, vem na minha sala. Era um restaurante, eu fui na sala dele. Então, ele sentou na cadeira, e era um escritório pequeno, bem apertado. Tinha um financeiro, tinha a mesa dele, e do lado da mesa dele tinha uma cadeira que eu sentei lá. E ele abriu uma gaveta, ele tirou uma pistola. Tirou uma pistola e colocou em cima da mesa. E falou, Silvestre, você está me dizendo que que eu vou confiar a você, um moleque, cara jovem realmente, um moleque, meus processos. E se você me prejudicar? E se você perder? Cara, eu fiquei com muito medo, tá bom? Porque eu sabia que eu ia ter que resolver o problema sozinho. Eu reclinei na cadeira, eu falei, cara, nós temos aqui um dilema muito grande.
Primeiro, para eu vir aqui, eu tive que estudar a sua empresa, eu tive que estudar você. Então eu sei o problema da sua empresa. Eu sei sobre a sua esposa, eu sei sobre o seu filho recém-nascido, eu sei sobre essas pessoas que influenciam nas suas dívidas, que são essas pessoas, essas mulheres que são o seu caos. Essas dívidas são oriundas dessas mulheres aqui, dos seus maus negócios. Ou seja, você está confiando a mim, um jovem, a sua irresponsabilidade empresarial oriunda do seu vício e problema. Eu acho que eu posso ajudar você muito mais do que você pode me ajudar. Então ele guardou a pistola, a gente fechou um negócio e a gente conseguiu resolver parte dos problemas dele. Eu tava com medo? Tava. O cara tava com a pistola na mesa? Tava. Mas eu vou fazer o quê? Ou eu resolvo o problema. Eu não tô falando para você fazer promessas. Não é fazer promessa. É você fazer o seu melhor. Você sabe, nossa função não é de prometer nada para ninguém. Nós não prometemos nada para ninguém. Mas nós fazemos o melhor para o nosso cliente, para entregar o melhor resultado para ele, para prezar o nosso bom nome e reputação. Você tem que fazer isso hoje. Você não promete nada para ninguém, mas você executa com toda a força. E é assim que eu tenho feito até hoje. Eu tenho situações aqui que nós patrocinamos processos aqui de 15 milhões, 20 milhões. Se fosse há 10 anos atrás, eu falava assim, cara, jamais, nem chega perto de mim com isso aqui. Eu não consigo resolver isso aí. Não é não conseguir resolver. É que você está tão preocupado com o tamanho do muro que você nem sabe como passar pelo muro, tá? Então você tem que entender isso. O muro é muito alto, mas eu vou fazer o quê? Você tem que passar pelo muro. Então, você sabe, você já ouviu essa. Vou te contar uma outra historinha aqui, bem engraçada. Até engraçada não, mas é bem diferente. Quando Jesus Cristo ele estava na Terra, ele falou que os ricos tinham um problema. Então, ele falou que era mais fácil. Quando Jesus Cristo estava na Terra, ele ensinou uma parábola lá sobre o pobre. Não é uma parábola, né? Mas ele fez uma afirmativa sobre o rico e o pobre. Ele falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de fechadura do que um rico entrar no céu. Então, vamos estudar isso aqui, vamos entender isso aqui. Ele está falando o seguinte, que nas cidades antigas, na cidade de, por exemplo, Jerusalém, tinha toda uma cadeia de muros muito altos, tá bom? Era muito alto os muros. Para que alguém entrasse lá, ele tinha que passar pelos portões. Então eram grandes portões. Então se ia passar uma caravana, abria-se o portão inteiro. Mas se ia passar somente pessoas andando com um camelo, o camelo se ajoelhava, a pessoa descia do camelo, ela se ajoelhava, o camelo se ajoelhava, ele ia rastejando por uma portinhola que era chamado de fechadura. Ou seja, é possível o rico entrar no céu? É, porque é dessa maneira que o camelo entra por um buraco de fechadura. Por maior que seja o seu problema, o seu muro, existe uma fechadura. E cabe a você achar a fechadura. Então, muitas vezes, você tem medo de advogar sozinho porque você se acha incapaz de resolver determinado problema. Por exemplo, o porquê que eu tinha tanto medo de advogar em busca e apreensão? Porque os valores eram estratosféricos para mim. Eu estava acostumado com processos de 40 salários mínimos. De repente eu começo a me deparar com processos de 120 salários mínimos, 500 salários mínimos, ou muito mais. Entendeu? Ou seja, depois que eu entendi que para você resolver um problema de 500 salários mínimos pode ser mais fácil do que de 40 salários mínimos, e eu receberia antecipado por isso, eu falei, por que eu vou ter medo disso? Ou melhor, se eu tenho medo, vai com medo mesmo, eu não tenho outra opção, eu tenho que fazer, eu tenho que executar, eu tenho que prover o sustento para minha família. Eu tenho toda uma equipe para manter. Então, hoje, advogando em busca e apreensão de veículos, advogar sozinho é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Existe toda a complicação das demandas, que são, às vezes, pode ser bastante, se você tiver bastante trabalho. Só que cada processo de busca e apreensão, ele não vai requerer de você mais do que 2 horas de trabalho, 3 horas. Ou seja, você tem tempo de sobra para trabalhar tranquilo, folgado, sem desespero. Tá bom? E você consegue aprender para fazer. É diferente de você ter que ficar aprendendo milhões de teses sobre como resolver determinado problema. É simples assim. Advogar em busca e apreensão, você não tem que saber todo o Código Civil ou Código de Processo Civil. Se você tiver que saber mais do que 10 artigos, é muito. Então é possível advogar sozinho. Você não precisa ter medo.
Mas, se você tem medo, assim como eu ainda tenho medo em algumas coisas, você vai ter que ir com medo mesmo. Se torne capaz de fazer e vai ser possível fazer. Você não vai ter problema algum de realizar aquela defesa, aquela atuação, porque tecnicamente você é capaz. Aprenda as teses e cai para dentro. Sagaz, não existe mais tempo para ter medo para advogar. Claro. Por quê, Silvestre? Cara, tem tecnologia para muita coisa. Tem ChatGPT. Não gosto muito, mas ele é muito eficaz, ele é muito eficiente. Por quê? Ele acelera seu trabalho. Para que você vai ter medo? Ah, não sou muito bom com escrever. Cara, procura as teses, acha a tese, acha as decisões, acha a solução de um problema, procura as decisões favoráveis e pronto, resolveu o problema. Entende isso? Não tem mais por que você falar que é difícil. Advogar sozinho, em busca e apreensão de veículos, é a coisa mais fácil do mundo e você recebe antecipado. Cara, não tem desculpa para você dar mais. Então, se hoje você, jovem sagaz, seja você homem ou seja você mulher, não interessa como você se ache, você pode sim ser capaz de advogar sozinho em busca e apreensão de veículos. Você só precisa saber o que você está fazendo. Se você souber o que está fazendo, vai ficar muito mais fácil. Você vai ficar muito mais tranquilo. Até porque se sentir seguro ou não ter medo é uma questão emocional, é psicológico. Hoje, algumas demandas são tão complexas para mim que eu preciso realmente fazer um esforço ali para resolver alguns problemas, para eu minimizar o meu medo, a minha preocupação, a minha dúvida, o meu temor, até porque eu tenho desembargadores e juízes do outro lado. Mas você precisa simplesmente conhecer as teses e saber como resolver um problema. E você vai conseguir advogar sozinho. Você não precisa ser um doutor, um PhD, um pós-graduado, um mestrado, ter um diploma de pós-graduação na parede. Você precisa só saber sair da faculdade com a carteirinha e saber como aplicar o método que você precisa para anular esse processo de busca e apreensão de veículos. O método que eu aplico é muito fácil. Eu já falei para você. Eu vou lá, tenho a tese, eu faço uma entrevista e simplifico tudo. É uma coisa fácil. E aí? Não, agora não ficou mais fácil entender isso? Aplicar esse trabalho? Se você conseguir simplificar o seu caminho, o seu medo vai embora, ele evapora. Hoje, muitas pessoas me falam, Silvestre, eu não consigo advogar em busca e apreensão porque é muita coisa. Não é muita coisa. Ah, Silvestre, eu tenho medo de advogar em busca e apreensão por causa dos valores são muito altos. Não promete resultado. Promete um trabalho eficiente. Um trabalho dinâmico, um trabalho que tem um embasamento para o STJ, trabalha dessa maneira. Ah, Silvestre, mas eu não consigo eu não sei como responder para o cliente no final. Você não tem que responder, o seu resultado fala por si. Ó, uma advogada chegou em mim e falou assim, doutor, qual que é o tamanho do seu escritório? Eu falei, é pequeno, tem poucos colaboradores, eu só resolvo problemas. Ela disse assim, eu tenho 17 advogados que trabalham para mim. Falei, tá, e daí? Isso muda a diferença entre você e eu? Isso torna você mais responsável pelos problemas, pelos processos, e eu menos? Ela, não é isso que eu quero dizer. Eu falei, então não estou entendendo a sua posição. Então, jovem sagaz, a quantidade de tempo que um outro escritório, um outro profissional tem, não importa. O quão experiente de tempo de rodagem na advocacia esse advogado tem, não importa. Mesmo você, acabou de sair da faculdade agora, estando com a sua carteirinha, com o seu assinador, seu computador e telefone, você resolve o problema. Sozinho. Você resolve sozinho. Só precisa fazer. Só conhecer a tese. Falar com o seu cliente, simplificar o resultado dele. Entrega soluções para ele. Você não consegue se sentir tranquilo porque você não conhece as teses, você não consegue falar com o seu cliente,
Até porque você nem sabe o que você vai perguntar para ele e você não consegue apresentar uma solução fácil. Então você vai ter medo. Medo é porque você não conhece. Medo do desconhecido. O desconhecido gera medo em qualquer pessoa. Por isso que quando você fala assim, bom, qual que é o conceito de fé? Toda fé é expressiva, você tem que explicar sobre isso. Então, se você quer explicar sobre fé é acreditar em algo que não se vê, mas que você sabe que existe. E uma coisa que é importante, onde há fé, não há espaço para o medo. Porque são duas coisas invisíveis. São duas coisas que, a princípio, são desconhecidas. Eu não sei o que vai acontecer, mas se eu fizer, vai dar certo. Então, o que o medo faz com você? Ele diz para você, você não é capaz. Você não é habilidoso o suficiente. Você não tem um escritório renomado. Você não tem capacidade emocional para suportar a pressão que vai vir desses processos de busca e apreensão. Você não tem capacidade de cobrar honorários adiantados. Esse é o medo. O medo faz isso com você. Já a fé diz assim para você, se você conhecer as teses, você vai conseguir ter um resultado positivo. Se você conhecer o Tribunal de Justiça, você vai saber como escrever. Então, você vai ter que sempre fazer. Se você falar com seus clientes sobre os riscos, eles vão entender, eles vão optar por você, porque você foi claro e você foi transparente. E você vai conseguir fazer isso sozinho. Você não precisa terceirizar algo, você não precisa trabalhar para outra pessoa. Até porque nem todo mundo quer trabalhar com você. Também tem isso, né? Então a fé diz que você é capaz, o medo faz que você não ande para frente, que você não consiga caminhar. Então, cara, perder o medo de advogar sozinho é fazendo. É você entender do seu compromisso. Eu só aprendi quando eu tive que fazer. Ou eu parava meu sonho ou eu fazia. Então hoje, por mais desafiador que seja, é possível advogar sozinho em busca e apreensão de veículos e faturar muito mais do que 10 mil reais por mês aí. E eu lembro até hoje, quando eu estava começando na advocacia lá, eu tenho um amigo, caramba, adoro esse cara, ele falava, Silvestre, eu só quero aí ter uns 50 processinhos aí, receber 10 mil por mês, ter um advogado para trabalhar para mim aí, e deu. Eu falei, por quê, cara? Ele falou, não, eu quero vida fácil, eu quero ficar tranquilo. Ó, você tem um potencial inigualável. Então você pode fazer muito mais do que ter 50 processos para ganhar 10 mil por mês. Você pode fazer muito mais do que isso. Mesmo sozinho. E mesmo com medo. Você só precisa fazer. E o seu medo vai sumindo, vai se dissipando, porque você vai conhecendo coisas novas. Você vai conhecendo teses novas. Você vai entendendo o limite das coisas. Então você vai conseguindo ir mais além. Então, você só não vai mais além hoje porque você tem medo e você não conhece o caminho. Eu tenho um método que eu ensino as pessoas a faturarem mais de 10 mil reais advogando em busca e apreensão, mesmo sozinhos e mesmo com medo. Então, eu posso ajudar você. E que bom que você está aqui hoje assistindo esse vídeo. Eu espero que eu possa colaborar com o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E que, por favor, para de ter medo, né? Que não faz sentido. Você, um mulherão desse, um homenzão desse daí, medo de advogar sozinho. Depois de 5 anos que lhe roubaram dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, naquela cadeira lá, dura pra caramba, te exigiram a prova de proficiência técnica, você agora fala pra mim que você tá com medo. Você já advogou sozinho. Por favor. Eu posso provar que qualquer advogado na sua vida, mesmo os que nunca advogaram em um processo, eles já advogaram sozinhos. Eu vou provar para você, tá bom? Vou provar, tá bom? Vou contar até 3 e vou provar isso para você. Ó. 1, 2, 3. Todo mundo aqui fez a prova da ordem, a segunda fase. Ela exige que você redija uma petição. Logo, você tem que advogar naquele ponto ali. Você vai exercer a sua função técnica. Você vai ter que ler uma petição, entender aquele caso e escrever. Dizer que você é apto para fazer aquilo. Então você só é apto para advogar porque você já advogou fazendo essa prova. Entendeu? Você vai lá, exerceu, você foi um operador do direito nato ali mesmo antes de passar na fase.
e você já executou o seu trabalho. E por ter essa carteirinha rosa aí na sua mão, você exerceu isso com esmeril, entendeu? Você já foi aprovado, você foi seu primeiro cliente e executou muito bem. Parabéns para você ter conseguido ser aprovado na segunda fase, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso prova que você sabe advogar. Você pode não fazer isso com frequência, mas eu estou te convidando agora que você pode advogar sozinho, sem medo. Se quiser ir com medo mesmo, mas que vá com medo. Mas você só precisa aprender essas 3 coisas. Conhecer uma tese, ou as teses, conversar com o seu cliente, entender isso e simplificar o evento. Só precisa fazer isso. E você vai parar de ter medo. Quanto mais você fizer isso, que é o correto, mais sucesso você vai ter e menos medo você vai ter. Mas mesmo assim você ainda vai ter medo, porque o medo torna você uma pessoa atenta, focada, observadora, por mais disperso, dislexo, TDAH que seja que você tenha. Ou que alguém diga que você tenha, que nem sempre eu acredito que as pessoas têm esses problemas. Mas você pode chegar mais longe. Claro, superar o medo é fácil? Não, não é fácil, não é fácil. Mas você precisa fazer. É simples. É simples. Busca e apreensão tem teses ali, menos teses até que direito tributário, que podem te levar muito mais além. Entendeu? Então eu sei que você pode advogar sozinho, faturar mais de R$10.000 advogando em processo de busca e apreensão de veículos. E recebendo antecipadamente, tá bom? Que é o mais importante. E você vai cuidar de processos bem maiores do que o do juizado especial. Sem problema. E o melhor, você não vai fazer audiência de instrução e julgamento, de conciliação, aquelas coisas aradas todas, que toma um tempo, toma um talento violento e que ainda quer sugar sua alma. Ô, coisinha que mata, cara. Mas, ó, eu espero que você tenha entendido o recado e que você é bom o suficiente para fazer sozinho. E se você quer se tornar realmente eficaz, expert em busca e apreensão, já se inscreve nesse canal, se inscreve nas nossas redes sociais e amola seu machado. Fazemos aqui vídeos diários aqui. Diários? Não, mais frequentes, para que você possa aprender como advogar em processo de busca e apreensão de veículos e viver do direito. Essa é a minha função, tornar você capaz de viver do direito e atuar em processo de busca e apreensão de veículos. Tá bom, sagaz? Sagaz, eu espero que você consiga dar o próximo passo. E te espero ver no próximo episódio do Amolando Machado. Sagaz, see you soon.